Se você está procurando um curso de yoga facial, isso é porque você já deve saber dos benefícios que os exercícios faciais trazem para a aparência do nosso rosto. Eles podem sim reduzir as nossas linhas de expressão, melhorar a aparência das nossas rugas, melhorar o contorno do nosso rosto e também deixar a nossa pele com aparência muito mais firme e muito mais jovial. Mas esse método que eu vou falar hoje aqui para você não é qualquer curso de yoga facial, é uma metodologia única, onde a gente vai trabalhar em cima de 3 pilares, que é o CTP. O CTP, ele tem base em todo meu estudo aí de mais de 15 anos dentro da minha profissão como esteticista e como cosmetóloga. Então eu reuni dentro desses 3 pilares técnicas que vão acelerar ainda mais os seus resultados. Então por isso que eu falo que esse método ele não é um curso a mais aí de yoga facial, ele tem sim uma metodologia única. E eu não vou ficar aqui enrolando, eu já vou falar para você sobre os 3 pilares, né? O que significa o CTP? Então vamos começar pelo C, que é consciência e relaxamento muscular. Então, dentro desse módulo, no método Power Face, a gente trabalha a consciência da nossa musculatura facial, é isso mesmo, porque durante o nosso dia, muitas vezes, a gente acaba tensionando a nossa musculatura facial sem precisar. Então, às vezes, a gente está assistindo televisão, tá no computador, tá no celular e às vezes a gente fica o quê? Franzindo muitas vezes essa região da testa, essa região da glabela, apertando a região do maxilar. Então a gente precisa trazer consciência no nosso dia a dia e quando a gente faz essas expressões de maneira exagerada, a gente pode vincar e prejudicar ainda mais as nossas rugas. Por isso a gente precisa trazer consciência da nossa musculatura facial, perceber no nosso dia a dia quando a gente está tensionando e utilizar as práticas desse módulo para relaxar a nossa musculatura. Então esse módulo ele é muito fácil, as técnicas elas são muito simples, onde você vai poder realizar durante o seu dia sem precisar parar muitas vezes para fazer a prática. Então tá lá na frente da televisão, você pode, por exemplo, sentiu, né, que essa região da glabela tá tensionada, você pode vir ali assistindo televisão mesmo no seu trabalho e ficar alguns minutinhos ali apertando a região da glabela, pode apertar toda essa região da sobrancelha. Então sentiu que essa região tá tensa? Pode vir e fazer os movimentos relaxando, pode dar várias batidinhas na região da glabela, na região da testa. Claro que esse é um movimento que eu estou mostrando aqui, mas lá dentro nós temos um módulo específico para isso, só para te ensinar várias técnicas para você aplicar durante o seu dia. E claro, lá eu ensino também como que você vai fazer isso na sua rotina de uma maneira simples. Depois a gente vai para o nosso segundo pilar. O nosso segundo pilar é o T, que são os treinos completos, né? Os treinos de exercícios faciais para o nosso rosto. Então, esse pilar, ele é o pilar do meio, justamente porque é ele que vai dar sustentação a esse método. Então, a gente trabalha com treinos completos. Então, a gente vai trabalhar papada, a região do pescoço, a região do bigode chinês, a região da maçã do rosto, essa região dos olhos, da glabela, a região da testa. Então, em todas as práticas, a gente sempre vai trabalhar o rosto como um todo. Eu sei que muitas vezes a gente quer trabalhar só aquela região que mais nos incomoda, mas a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar o nosso rosto como um todo, porque o nosso rosto, ele tá envelhecendo, né? Então toda a musculatura facial, ela vai perdendo tônus muscular. Então, quando a gente, por exemplo, trabalha a região do bigode chinês, a gente não vai trabalhar só nessa região isolada.
Se a gente não trabalhar o fortalecimento, por exemplo, aqui da musculatura do zigomático, não adianta nada, porque esse músculo, o que vai acontecer? Ele vai cair e vai acabar acentuando ainda mais esse bigode chinês. Então, por isso que os treinos, quando a gente trabalha dentro do método, a gente trabalha sempre com treinos completos. E lá dentro a gente vai seguindo uma crescente. O que quer dizer? Lá a gente tem 60 treinos, né, que são divididos em 8 semanas. Então, você vai seguindo um cronograma. Então, todos os dias você tem um treino diferente para você fazer, que isso traz muita segurança quando a gente fala dos músculos da face. Então, a gente precisa ter esse cuidado na variação dos exercícios. A gente não pode todos os dias fazer o mesmo treino. Então, dentro do método, nós temos dentro dessas 8 semanas um cronograma onde você vai seguindo e gradativamente você vai aumentando a intensidade dos treinos, as repetições e também a dificuldade dos movimentos. Então, a primeira semana é uma semana para quem está iniciando e depois a 8ª semana já são aulas mais avançadas. E depois dessas 8 semanas a gente tem um módulo também onde tem 12 treinos faciais também completos, que são treinos avançados. Nesse caso, você vai utilizar esses treinos para o resto da sua vida. Então, você terminou, você pode utilizar sempre esses 12 treinos, né? Claro, intercalando as práticas, porque são treinos mais avançados. E como se não bastasse, a gente também tem um módulo para regiões específicas. Então, se você quer dar aquele up a mais, quer dar aquela levantada a mais aqui na região da maçã do rosto, então tem treino para essa região. Ah, se é a região dos olhos que mais te incomoda, também tem treinos específicos para essa região, onde você vai acrescentar no seu cronograma semanal. Claro que lá dentro eu explico como que você vai fazer isso de maneira segura, né? Que é o mais importante. Então, por isso que eu falo que não adianta às vezes a gente ficar pegando exercícios aleatórios na internet, porque a gente não sabe de fato se a gente está fazendo certo. E também, muitas vezes, a gente acaba prejudicando os nossos resultados, porque às vezes o que acontece? A gente pega lá um treino, ele começa a funcionar, só que depois chega um determinado ponto que ele para de funcionar, porque você precisa, como eu falei, de treinos variados todos os dias. Então, com o yoga facial, a gente precisa dessa variação, porque os músculos do rosto são mais pequenininhos, são mais estreitinhos. E quando a gente trabalha com os exercícios de yoga facial, a gente melhora o metabolismo da região, né? E o tônus muscular. Isso quer dizer que a gente tem um fluxo sanguíneo nessa região muito maior. Então, a gente acaba deixando, né, essa região muito mais nutrida, muito mais oxigenada. Os nossos fibroblastos, eles ficam mais ativos, que são as células responsáveis, né, na produção de colágeno. Então, a gente também, fazendo a prática, a gente estimula a produção de colágeno e a gente vai ganhando esse preenchimento natural. Assim como a gente vai, por exemplo, na academia para malhar o nosso corpo, né? Deixar o nosso corpo mais tonificado, com menos flacidez, um corpo mais durinho, assim também é com o nosso rosto. Então, a gente precisa sim dos exercícios e a gente precisa de exercícios certos, né? Então, para que você não prejudique outras áreas do seu rosto. E aí a gente vai para o nosso terceiro pilar, que é o P, que são os potencializadores. O que seria os potencializadores? Dentro desse módulo entram aí a aplicação da fita kinésio, que são essas fitinhas aqui que as alunas adoram. Então, tem várias maneiras de aplicar essa fita no nosso rosto e elas ajudam muito na redução das linhas de expressão e também no relaxamento da musculatura. Então, quando a gente coloca essa fitinha, a gente acaba, né, mandando ali
um comando para aquela musculatura ela ficar mais relaxada. E com o passar do tempo, a gente vai condicionando a nossa musculatura a sempre ficar relaxadinha. Além disso, né, a prática da fita kinésio tape também ajuda muito a drenar o nosso rosto e a melhorar a circulação da região. Então, a gente também tem outros benefícios com a aplicação da fita kinésio. Então, eu amo, as alunas amam também, porque elas chamam até de fitinhas milagrosas, porque realmente às vezes a gente aplica, né, à noite, dorme com ela, no outro dia as linhas de expressão já estão mais suaves, né? Dentro desse módulo também dos potencializadores, a gente trabalha com as massagens faciais, né? Com algumas práticas de massagem. Então, lá dentro, você vai ter aula de massagem modeladora, de drenagem facial, vai ter aula também com o gua sha, que é essa pedrinha, né? Que todo mundo costuma ver bastante na internet, mas precisa sim saber como aplicar, né? Não é só passar no rosto de qualquer maneira. Também a gente tem aula, né, do roller face, que também tem uma maneira correta de aplicar. A gente também tem a aula de massagem com as colheres, que é ótima para dar aquele up, aquela levantada no nosso rosto. A gente também tem a técnica de massagem com copinho de pinga, que é uma técnica que ativa muito a circulação. Então, a prática de massagem, ela vem para agregar aos exercícios faciais e potencializar ainda mais a ação dos exercícios, porque quando a gente trabalha com as massagens, a gente trabalha também, né, ativando a circulação da região. Então essa região fica com muito mais sangue. E o que acontece? Quando a gente tem mais sangue na região, como eu falei, essa região vai ficar muito mais nutrida, mais oxigenada. Por isso a nossa pele ela fica até mais clara, né? Porque ela acaba ali promovendo essa renovação celular também. Então as massagens elas ajudam tanto a tonificar a musculatura como também a relaxar a musculatura e são ótimas aliadas. E quando a gente usa as massagens em conjunto, né, com os exercícios faciais, em conjunto também com a consciência muscular, a gente faz assim, ó, dá aquela levantada no nosso rosto, dá aquele up realmente e faz total diferença. Quando a gente utiliza os 3 pilares, que é o CTP, em conjunto, a gente está trabalhando de dentro para fora. Então, a gente trabalha ganhando consciência da musculatura no nosso dia a dia, relaxando a nossa musculatura, depois a gente vai tonificar essa musculatura, né, com os exercícios faciais, a gente vai melhorar esse tônus muscular e depois a gente trabalha, né, com os potencializadores para melhorar ainda mais o fluxo sanguíneo na região, para melhorar ainda mais os nossos resultados e principalmente, né, esses resultados aí que são visíveis, que a gente consegue realmente visualizar essa melhora na nossa pele. E para mostrar para você que eu não tô aqui de conversa, que eu não tô falando bobagem, né? Eu vou mostrar para você a foto da Marina. A Marina é minha aluna, ela tem 63 anos e dá uma olhada na região da pálpebra da Marina, como deu uma levantada. Olha a região do bigode chinês, amassando o rosto, como levantou e como de uma maneira geral, né? A gente consegue ver uma diferença muito grande aí no rosto da Marina. E a Marina utilizou o CTP, ela utilizou sim esses 3 pilares. E fora esses 3 pilares, lá dentro do método a gente também tem aula de skincare, tem aula onde eu indico produtos, tem aula te ensinando como que você vai utilizar as argilas, né? Como as argilas elas podem ajudar a clarear a nossa pele, a controlar a oleosidade, a melhorar as nossas linhas de expressão. A gente também tem aula de óleos essenciais, óleos vegetais que podem contribuir bastante aí com a aparência da nossa pele. Então, não é só um curso, como eu falei para você,
de yoga facial é um método realmente onde você vai ter base, é um guia para você cuidar da sua pele e aprender a cuidar da sua pele aí na sua casa. Então você pode sim ter tudo isso aí na sua casa, você pode sim cuidar, aprender a cuidar do seu rosto aí na sua casa. E como eu sempre falo, a gente sempre pode buscar, né, ser a nossa melhor versão. Por isso, se você tá buscando aí um caminho natural, se você tá buscando um caminho seguro, né, eu te convido a conhecer o método Power Face. Eu vou deixar aqui na descrição, logo abaixo aqui nos comentários desse vídeo, o link, tá bom? Para você entrar lá na página do método Power Face, para você ver o resultado de outras alunas, para você ver o vídeo onde eu explico melhor sobre o CTP e para você entender tudo que tem lá dentro desse método, tá? Só para deixar claro aqui, você tem acesso imediato, tá, ao método Power Face. Então, se você, por exemplo, quero entrar hoje, Adriana, como que eu faço? Você pode entrar hoje mesmo e já começar aí a sua transformação. Então, assim que você entra, você já recebe lá no seu e-mail o login para você entrar na plataforma e acessar todas as aulas e acessar aí esses 3 pilares, como eu falei para você, que são aí fundamentais para o nosso rejuvenescimento facial. Então eu espero, né, que eu tenha mostrado aqui para você que esse método, ele não é um método, né, como a gente vê por aí, não é um curso como a gente vê por aí, mas sim é uma metodologia que é capaz de te ajudar muito a melhorar a aparência da sua pele. Então, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição para você ter mais informações ainda sobre o método Power Face.